Boa tarde a todos. Já cumprimentei a todos individualmente, mas é sempre importante cumprimentar no coletivo, né, seu Caldeira? 1.380 novos casos nas últimas 24 horas em Rondônia. Totalizamos 107.332. 17 óbitos nas últimas 24 horas. Lamentavelmente, lamentamos por cada um desses óbitos, cada uma das pessoas que foram perdidas. Letalidade de 1,8% em Rondônia, uma das menores do Brasil, mas a gente não queria que tivesse perdido nenhuma pessoa, nenhum cidadão. Taxa de ocupação dos nossos leitos, 90% de leitos de UTI ocupados no Semetron, 96% no Hospital de Campanha, 85% na Zona Leste, 85% na AME, 100% no Hospital de Base, 95% no SAMAR, 85% no Regional de Cacoal, 85% no Cândido Rondon. Alguns valores eu estou aproximando, arredondando. Infelizmente, a gente tem que dizer que estamos à beira do colapso. Essa é a realidade, infelizmente. Os leitos foram criados, estão funcionando, o governo conseguiu comprar mais alguns leitos na rede privada, mas agora não tem mais. A rede privada está cheia, tanto da capital quanto do interior. A rede pública está cheia, temos alguns poucos leitos para serem montados ainda no SER, a depender de alguns médicos que estão chegando. Mas nós precisamos, nesse momento, realmente que cada um vista a camisa. Que cada um coloque as máscaras e evite as aglomerações. Não tem mais para onde expandir, não tem mais como criar leito, não tem profissional. Última opção, era o SERO, já está reaberto, com poucos leitos ainda. Muitos pacientes aguardando vaga de UTI. Nós não queremos virar, não queremos que aconteça o que está acontecendo em Manaus, que é aqui do lado. Todos devem estar acompanhando como é que a situação está drástica lá, como é que está complicado, como é que está tenso. As vacinas estão prestes a chegarem. Está acontecendo agora uma reunião que começou às 15h. Eu achei que essa reunião que começou às 15 horas terminaria antes da coletiva, já poderia passar algumas informações, mas não terminou. É sobre vacinas, é com o Ministério da Justiça, com o Ministério da Saúde, estratégia de chegada das vacinas, mas ainda não tem nada concreto. Muito em breve chegará, muito em breve, mas não tem a data, o momento exato ainda. É uma esperança? É. Mas é uma esperança que ainda demora para chegar e vacinar todo mundo, vacinar muita gente e essas pessoas se tornarem imunes. É prevenção mesmo, é o uso de máscaras, evitar aglomerações. Quem puder não precisar sair de casa, não saia, fique realmente em casa. Isso é fundamental nesse momento, isso é importantíssimo. Hoje houve uma reunião muito importante do comitê, o governador em exercício, seu José Jodam, participou. A Agevisa, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de Estado da Saúde, Cefim, Casa Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, demais órgãos constituintes, Conselho Regional de Medicina, Conselho Estadual de Saúde, todos participaram dessa reunião e ficou decidido que tem que haver um novo decreto, tem que haver, infelizmente, tem que haver algumas restrições para que a gente possa não extrapolar, não colapsar. A gente tem pedido muito, a mídia, a imprensa tem feito um trabalho fantástico de orientar as pessoas, de pedir, mas infelizmente algumas pessoas ainda não querem respeitar o próximo. Algumas pessoas não querem respeitar o próximo, não querem entender que pode transmitir o vírus, pegar de uma pessoa e transmitir para o seu próximo, para o seu vizinho, para o seu amigo. Então, infelizmente, vai ter que ser feito através de decreto mesmo, com mais restrição, para que as pessoas... para que a gente possa garantir leitos, para garantir que não vai faltar leito, tentar garantir que não faltem leitos para as pessoas, para os pacientes que precisem aí nos próximos dias. Infelizmente, estamos colhendo agora os frutos das festas de Natal, sem máscaras, aglomerados, as festas de Réveillon. Talvez do Réveillon ainda vamos colher por alguns dias. Esses pacientes graves, alguns pacientes indo a óbito, UTIs lotadas. Estamos nesse momento
com 439 pacientes internados. Nesse momento, em Rondônia, temos 439 pacientes internados com Covid-19. Hoje decidimos, o governo do estado, o governador Marcos Rocha, o governador José Jordano, nós decidimos aumentar aquela parcela que anunciamos nos últimos dias que repassaríamos aos municípios de dinheiro. Aumentamos em mais 1 milhão para os menores municípios, vão ser divididos em poucos municípios pequenos, que estão com muita dificuldade, então vai para quase 15 milhões e meio de reais a distribuição para os municípios que estão com dificuldades, prefeitos novos tomando posse agora, secretários de saúde novos também. Vale lembrar que nós estamos preparados para a vacinação, somos um dos estados do Brasil mais preparados, temos 1 milhão e 200 mil seringas, determinação do governador Marcos Rocha que comprássemos ainda no fim do ano passado. Proporcionalmente, eu acredito que sejamos o estado que mais tem seringas do Brasil. Previsão é aquela mesmo de 68 mil doses ainda em janeiro, o Ministério da Saúde tem confirmado isso, só não tem o momento exato da chegada das vacinas ainda. Nós temos ainda uma das melhores redes de frio para armazenamento dessas vacinas e a gente consegue transportar isso de uma forma razoavelmente fácil. Temos, tanto o estado quanto os municípios têm know-how para realizar essa vacinação, na verdade o Brasil tem esse know-how que é extremamente importante. Temos um plano estadual de imunização muito bem feito, que acabou de ser discutido inclusive agora nessa reunião que eu estava por videoconferência com Brasília e com vários outros estados do Brasil. E a gente continua pedindo, profissionais médicos, por favor, apresentem-se, nos ajudem. Quem já tem um vínculo com o estado, pegue mais um, quem ainda não tem, os editais estão abertos, já são 59 editais de convocação de médicos abertos. Tem alguns leitos ainda que dá para ampliar no SERO, precisamos exclusivamente de médicos. Os outros profissionais nós precisamos, são fundamentais, são importantes, mas já estão selecionados, graças a Deus. Os equipamentos já estão lá, monitores, multiparamétricos, bombas de infusão, respiradores. Precisamos de médicos, precisamos de médicos. Por favor, nos ajudem, ajudem a população de Rondônia, ajudem as pessoas que estão precisando de um leito de UTI. O Amazonas nos pediu apoio, nos pediu socorro, eles estão com uma dificuldade muito grande, nós estamos socorrendo dentro do possível, porque nós também não estamos numa situação muito boa, mas nós estamos atendendo os pacientes deles, de praticamente 3 municípios, o Humaitá, Labre e Apuí, que estão precisando de socorro aqui. A gente está atendendo, internando nas nossas UTIs, internando nos nossos leitos clínicos. Não temos como não fazer isso, é uma questão humanitária, é uma questão de pensar no próximo, é uma questão de que são seres humanos, só estão divididos geograficamente porque estão em outro estado, mas estão aqui do lado, estão morrendo. Tem gente falando, não pode atender eles. Gente, não dá. São seres humanos que estão aqui do lado, que estão precisando, pertinho da gente, e não tem para onde ir, e estão morrendo. Estamos ajudando. Nos pediram hoje, via Ministério da Saúde, para que a gente atendesse eles com leitos de UTI neonatal, porque eles têm muitas crianças internadas, recém-nascidos lá, em UTIs neonatais, e eles precisam esvaziar essas UTIs para colocar em pacientes adultos. Então estão mandando as criancinhas deles para o Brasil todo. Nós vamos aceitar algumas aqui também, dentro das nossas possibilidades. Nós temos alguns leitos de UTI neonatal específico. Graças a Deus essa doença não atinge crianças de forma grave, na maioria das vezes, crianças e recém-nascidos. Então temos alguns leitos disponíveis, vão mandar os pacientes para cá, crianças sem estar com Covid, recém-nascidos com problemas de malformação cardíaca, outros problemas graves, bebezinhos que estão morrendo, vamos aceitar aqui em Rondônia, trazer do Amazonas alguns, não todos que eles precisam, mas outros estados também vão atender, eles estão no sufoco, são irmãos, são pessoas, são gente como a gente, que estão sofrendo, que estão padecendo, que estão morrendo, e nós temos sim que estender a mão. Queríamos poder ajudar com mais recursos, queríamos poder mandar médicos para eles, mandar oxigênio para eles, mas infelizmente estamos também no limite, não tem como a gente ajudar com tudo aquilo que a gente queria. Mas o que a gente pode, a gente está fazendo e vai continuar fazendo, porque são crianças, são recém-nascidos, são seres humanos que estão padecendo. Alguma pergunta? Essa medida mais restrita que o senhor acabou de anunciar, secretário, o que seria ela? Seria o fechamento do comércio, voltando para a fase 1, e sobre também a circulação de pessoas também, vai ser restrito isso ou não? É somente o fechamento do comércio? Enfim, o que você pode passar para a gente? Esse decreto deve sair hoje ainda, a gente tem pressa que esse decreto saia, ele está sendo confeccionado, teve a reunião do comitê de manhã, tem um pessoal agora trabalhando na parte jurídica do decreto, vão ter várias coisas, pode ser que agora está tendo uma reunião inclusive com os comerciantes
com a FEComércio, com a indústria, né, com empresários de Rondônia. A Casa Civil está coordenando essa reunião, dali podem surgir mais algumas coisas, então não consigo dizer exatamente o que vai acontecer. Eu posso dizer que daqui a pouco sai o decreto, terminar essas reuniões, termina essa composição, teve reunião do comitê de manhã, sairá o decreto com algumas restrições. Terá que haver algumas restrições, sim. É necessário, por um período curto. A gente acredita que por 14 dias tiver alguma restrição e as pessoas realmente não se expuserem, não ficarem aglomerando, usarem máscara, saírem de casa só quando houver necessidade, 14 dias a gente acredita, e tem estudos mostrando isso, que seja o suficiente, pelo menos para a gente não colapsar, para a gente não ter pacientes necessitando de leitos e que não consigam vagas de UTI. Então a gente deve sair o decreto hoje, e detalhes eu não posso falar, porque senão eu não sei falar, porque daqui a pouco tem alguma coisa diferente, e aí podem ter interpretações, é difícil de corrigir isso. Daqui a pouco sai o decreto, a gente vai passar para toda a imprensa. Antônia. A Gevisa, o Edilson vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. A gente teve também uma reunião antes da reunião do comitê de manhã, falando exatamente sobre barreiras sanitárias, falando sobre portarias do Ministério da Saúde, orientando e direcionando para isso. E está aqui o Edilson da Gevisa, e o próximo a falar é ele, e ele vai tocar nesse assunto das barreiras sanitárias, com até inclusive mais propriedade, porque é a área de atuação dele, e daqui a pouco então falará para todos nós. Secretário, em relação ao Enem, o governo do Estado cedeu escolas para o governo federal, qual a recomendação da Secretaria Estadual de Saúde? Esse decreto provavelmente restringirá uma série de coisas. Não dá para dizer detalhes ainda porque não está totalmente pronto, vai sair daqui a pouco. Talvez esteja restrito provavelmente a questão das provas do Enem. E aí, não especificamente a prova do Enem, mas deve estar escrito uma série de atividades que pode ser que o Enem esteja incluído nisso. Né, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde fez uma nota falando sobre o Enem, né, essa nota acho que foi divulgada na imprensa, e a priori é isso, a depender do decreto que vai sair daqui a pouco, pode ser que haja alguma restrição sim na realização da prova do Enem. Secretário, Manaus teve muitos óbitos por asfixia devido Desculpa, fala só seu nome por favor e de qual? Júlio Malta. De qual canal? Lente nervosa. Lente nervosa, ok. Então, Manaus teve muitos óbitos por asfixia devido à falta de oxigênio. Certo. O Hospital Cândido Rondon, em Ji-Paraná e Multinota, já está na capacidade máxima, não está conseguindo comprar oxigênio, porque não tem estoque, e também não tem previsão para que as empresas façam a entrega de oxigênio. Porto Velho, como que está o estoque de oxigênio de Porto Velho no dia de hoje? Claro, obviamente, foi uma das preocupações nossas quando a gente viu Manaus com dificuldade de oxigênio. Nós vemos sempre procurando rever os nossos estoques, mas nós reafirmamos, nós reperguntamos para as empresas nos últimos dias sobre estoque de oxigênio em Porto Velho. E as empresas têm nos relatado que não há perspectiva de falta de oxigênio em Porto Velho ou em Rondônia. Não há perspectiva de falta. Então, há oxigênio suficiente para manter os nossos pacientes, até com uma reserva para que a gente possa aumentar um pouquinho de leitos. É óbvio que Manaus também achava que tinha oxigênio, mas aumentou tanto o número de pacientes que acabou não suportando, a rede deles acabou não suportando. Né? Manaus teve um decreto do governador alguns dias atrás, as pessoas não aceitaram aquele decreto, que era muito restritivo, brigaram para que abrisse tudo, e agora, infelizmente, já estão colhendo alguns frutos ali, né, ruins. A gente fica triste, chateado com isso, de ver aquelas pessoas. Eu me formei em Manaus, tenho muitos amigos lá, a gente vê as pessoas passando sufoco ali em Manaus. Quanto ao documento do Hospital Cândido Rondon, ele relata no documento que ele está com dificuldade de expandir leitos. Então, ele não consegue aumentar a quantidade de leitos, salvo engano é isso, né? Ele não consegue aumentar a quantidade de leitos além do que ele já tem. Os pacientes que ele tem estoque para manter e tem contratos com as empresas para fornecer oxigênio. Além daquilo que ele poderia aumentar para tentar atender pacientes extras, ele não tem capacidade nesse momento. É isso ou eu entendi errado? Não, a nota diz o seguinte, estamos tentando ampliação de novos leitos, porém não estamos conseguindo comprar cilindros de oxigênio dos fornecedores que estão nos informando que não tem para pronta entrega. Isso diz a nota do HCR. E ainda sobre essa questão, qual seria então a capacidade do Estado para a produção de oxigênio, caso tenha justamente essa questão com os fornecedores? Deixa eu só concluir a próxima parte do que ele fala na nota. Dessa forma, sugerimos que novos pacientes procurem outras unidades hospitalares para evitar maiores complicações. Ou seja, ele tem oxigênio suficiente para atender os pacientes que estão internados,
tem contrato para manter isso, ele não consegue ampliar leitos, além da capacidade de leitos que ele tem hoje. Eu estou com a nota oficial aqui do hospital, posso te passar depois, caso tenha interesse. Mas eles falam isso, não tem condição de ampliar mais leitos. Desculpa. A capacidade do Estado hoje para a produção de oxigênio seria de quanto? O Estado tem uma capacidade, não é muito grande, os hospitais públicos do Estado de Rondônia não tem essa história de ter usina de oxigênio para produção. O hospital público que nós temos, o único que nós temos usina de oxigênio, que consegue produzir uma quantidade X de oxigênio, que não é muito grande, mas que consegue produzir, é o hospital de campanha. O nosso hospital de campanha, que era o antigo Regina Passes, tem uma usina de oxigênio. É claro que esse hospital está trabalhando com um número muito maior de leitos de UTI do que estava previsto. A capacidade daquele hospital é para 10 leitos de UTI. Nós estamos com 27 leitos de UTI, alguns improvisados, dentro de salas de cirurgia e outras repartições que não eram para ser UTI. Mas o único hospital que nós temos que tem usina fabricadora de oxigênio é o Hospital Regina Passos, o hospital de campanha que nós adquirimos agora durante a pandemia. Sobre a fiscalização, vai ter algum tipo de punição nova para as pessoas que não respeitarem o novo decreto? Você falou que vai ter participação dos bombeiros, da polícia militar. Haverá uma intensificação na fiscalização e nas formas de punição. Não consigo te passar todos os detalhes agora ainda, até o decreto sair, mas sim, hoje houve uma reunião com todas as forças de segurança e a tendência é que aperte-se um pouquinho mais e que se cobre cumprimento do decreto de todas as pessoas. A possibilidade de lockdown no Estado e quais municípios poderiam ser classificados? Lockdown não há possibilidade, essa palavra não está no nosso dicionário a priori. Entretanto, vai haver bastante restrição com o novo decreto. Não sei se o senhor, servidor da equipe, já pode explicar isso, mas falando da situação do Amazonas, o aumento de casos, mortes e o temor da nova variante do coronavírus detectada lá. Uma breve consulta da Agência Nacional de Transporte Aeroviários, eles informaram que cerca de centenas, dezenas de pessoas chegam de Manaus a Porto Velho diariamente. Partindo disso, como é que está a fiscalização dessas pessoas que chegam do estado do Rio? Se estuda de intensificar a fiscalização do país sanitário quanto a isso? Perfeito. Essa pergunta o Edilson vai responder daqui a pouco. Só tem mais alguma pergunta para mim? Que aí eu já passo por favor, seu Caldeira. Secretário, eu estive lendo alguns artigos de alguns cientistas falando já em nova classificação, em vez de pandemia, se classificar como uma sindemia. Eu gostaria de saber do senhor se realmente nós estamos tendo uma sindemia e, para quem não sabe... Nós já ouvimos isso de alguns meios, alguns médicos comentando sobre isso. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde ainda não fala nessa classificação. Então, a gente prefere manter pandemia, que é até algo que gera mais conscientização das pessoas. A priori, a gente mantém, segundo a Organização Mundial de Saúde, como pandemia, para não confundir mais as pessoas ainda. E para manter mais essa noção de alerta, de sinal vermelho, de cuidado. Hoje eu pergunto, secretário, quantos leitos disponíveis tem hoje em Porto Velho e interior? Pego agora para você. Estou dificuldade de pegar aqui porque saiu agora, faz 7 minutos, 8 minutos que saiu aqui, ó. O relatório novo. Então nós temos nesse momento, no Hospital Semetron, 1 leito de UTI disponível, no Hospital de Campanha, 1 leito de UTI disponível, no Cero, 2, na AME, 5, no SAMAR, 2. No Hospital Regional de Cacoal, 4, no Hospital Cândido Rondon, 1, no Hospital de São Francisco do Guaporé, 1. O Hospital JBS de Campanha está funcionando? Está funcionando. O Hospital JBS é só leitos clínicos, ele está nesse momento com 21 pacientes internados, tem 11 vagas. Leitos clínicos nós não temos problema, nosso problema agora é leitos de UTI. Secretário, não ouvi direito. Quantos casos de Covid já tiveram no estado? Você falou 107.332. Nada, 1.380 casos novos em 24 horas. Está circulando esse documento referente ao plano de vacinação do governo de Rondônia. É verídico? Já foi anunciado pelo governo de fato? Sim, o plano de imunização
contra o coronavírus, é verídico, foi elaboração da Agevisa, do governo do estado de Rondônia, e é o plano estadual de operacionalização da vacinação contra a Covid-19. E o Edilson vai também falar mais um pouquinho sobre ele aqui pela Agevisa. Ambas as vacinas que chegaram a Rondônia precisam de uma segunda dose. A vacina da AstraZeneca Oxford, fabricada, a vacina da Fiocruz, ela precisa de tomar, o paciente precisa tomar a primeira dose e a segunda dose com 28 dias. A vacina da Sinovac, produzida no Butantan, o paciente toma a primeira dose, 14 dias depois ele toma a segunda dose. Portanto, ambas as vacinas têm uma segunda dose e, detalhe, não se pode trocar. Tomou a primeira dose de uma vacina, a segunda dose também terá que ser do mesmo laboratório. Mais alguma pergunta para o secretário Fernando? Não? Doutor Edilson, diretor executivo da Agevisa, a falar. Como vai ser a barreira? Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, vamos começar a falar sobre o plano estadual de operacionalização da vacinação contra o Covid. O documento é elaborado ontem e ele trata de como iremos trabalhar quando chegar a vacina. Há muito tempo era sonhado a chegada dessa vacina e agora, mais do que nunca, está se tornando uma realidade. O Ministério da Saúde já sinalizou, conforme o próprio secretário anunciou, é uma realidade. Nos próximos dias, possivelmente, já estaremos recebendo. E conforme foi anunciado, nós primeiramente temos grupos prioritários a serem trabalhados. O documento ele trata de forma muito clara da forma como o Estado vai absorver, da forma que o Estado vai estar dispondo dessa vacinação para os grupos, tanto na primeira fase, na segunda fase, terceira fase e quarta fase. Na primeira fase, a população estimada é em torno de 102 mil pessoas. E aí entre os trabalhadores da saúde, as pessoas acima de 75 anos, as pessoas de 60 anos ou mais que estejam institucionalizadas e a população indígena acima dos 18 anos. A segunda fase, as pessoas acima de entre 60 e 64 anos, pessoas acima de 65 a 69 anos e as pessoas de 70 a 74 anos, ou seja, dá uma somatória em torno de 141 mil pessoas. A terceira fase, as pessoas que apresentam alguma comorbidade, seja diabetes, hipertensão, doença pulmonar, e entre todas o rol classificado pelo Ministério da Saúde. A quarta fase, os trabalhadores educacionais, forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional. Lembrando que todas essas fases já entram em automático no momento que a vacina chegar até o estado de Rondônia. Distribuímos para as regionais de saúde, que as regionais de saúde vai ser feita a distribuição para cada município. E a vacina chegando no município, automaticamente começa-se a vacinação. Algum questionamento, alguma pergunta sobre vacinação? Não. Então vamos lá. Com relação à pergunta do nosso colega ali, que falou sobre a questão da barreira sanitária. Barreira sanitária, né? Quando saiu na mídia a notícia do estado do Pará fechando as suas fronteiras, automaticamente o estado de Rondônia, a gente já foi buscar informação junto ao Ministério da Saúde e ao Centro Nacional de Vigilância em Saúde, que postura deveríamos tomar com relação a isso, né? E a resposta é, de acordo com, apesar de ser duas novas variantes, os cuidados permanecem os mesmos. A população tem que continuar tendo os mesmos cuidados. É a lavagem da mão, é a higienização, é a máscara, é a restrição, não sair de casa. Tanto que hoje, possivelmente hoje,
É hoje, né? Saiu o decreto? O decreto saiu. O decreto saindo hoje, arrochando mais um pouco a nossa situação, justamente para evitar esse alto índice. E a partir daí desse documento, lançado pelo Ministério da Saúde, o Centro de Informação, né, de Vigilância e Saúde, traz, não há o motivo dessa restrição. Não há por que fazer uma restrição, uma vez que a forma de contagem, a forma de tratamento, o jeito é o mesmo. Só para ficar mais claro, então. Então, ainda não há motivo ainda para fazer essa barreira, para evitar que pessoas de outro estado entrem aqui em Rondônia, nesse ponto velho. Ainda não há essa necessidade, no caso. Lembramos que no início, quando tudo começou, quando veio à tona, nós montamos a barreira, né? Tanto no aeroporto, no porto e na divisa com o Acre, né? Sempre o intuito da barreira foi orientativo. De forma alguma a gente poderia privar alguém de entrar em nosso estado, né? Foi orientativo, levamos a orientação junto à população, distribuindo até panfletos da forma, dos cuidados que ele deveria ser tomado. Hoje a contaminação, da forma que está generalizada, não há mais por que manter essa barreira com nossos profissionais lá, orientando a população, que a orientação já foi massificada de todas as formas. Agora é orientação em todo caso, né? A orientação. Só em conta, porque assim, por exemplo, no Pará, eles passaram a restringir visitantes vindos do Amazonas justamente porque ainda não há um estudo que prove se é ou não é mais agressivo, mas adotaram essa medida. Rondônia, então, descarta, por exemplo, uma divisa fluvial ali, não é algo que está nos planos do governo, reforçar essa questão em relação a visitantes de Manaus? No momento, não. O decreto está saindo restringindo mais ainda e a gente vai observar como é que vai se dar esses próximos 14 dias. Se porventura vir alguma nova questão, não dizer assim, não é um assunto que não vai ser abordado, pode-se vir a ser abordado futuramente. Quando falam de aproximadamente 60 mil doses, né, que estão vindo aqui para o estado, se trata de 60 mil pessoas que vão ser vacinadas ou 30 mil que vão ser vacinadas em 2 doses? Secretário. Tem mais alguma pergunta para o Edilson? Mais alguma? Responde ali, eu já falo. Ontem a gente esteve no Porto fazendo uma pauta no de Madeira, e no Porto do Cainágua, de 10 pessoas, 9 não usavam máscaras. E na rodoviária a situação é bem parecida. Sobre essa questão de restrição, vai ter alguma fiscalização específica para esses pontos, uma vez que não haverá barreira? Veja bem, hoje mais do que nunca nós temos mais de 60 notas técnicas abordando sobre o assunto, os cuidados na prevenção, né? Seja ela para o comércio, seja ela para as praças de alimentação, seja para os espaços públicos, e o que a gente faz é cobrar dessas instituições, do organizador do espaço público, essa fiscalização. Contudo, a fiscalização em si, dentro dos espaços públicos, dentro dos estabelecimentos, não é responsabilidade do Estado de Rondônia. A gente já passa a ser responsabilidade do município. Mais alguma pergunta relacionada à Anvisa? Não? Secretário de Saúde, volta a falar. Bom, respondendo à pergunta, chegarão, a priori, segundo o Ministério da Saúde, 68 mil doses de vacinas dos 2 laboratórios em Rondônia, e nos próximos dias, após a primeira chegada, a primeira remessa, chegarão mais 23 mil doses aproximadamente. Então, perfazendo aí um total de 91 mil doses da vacina logo agora, fim de janeiro, e possivelmente mais no fim ou no começo de fevereiro. E cada dose, cada pessoa recebe 2 doses, portanto, 90 e poucas mil doses, nós vacinaremos cerca de 45 mil pessoas nessa primeira etapa da vacinação. É claro que gradativamente chegarão mais. O Ministério da Saúde comprou 340 milhões de doses de vacinas, e são 100 milhões do Butantan, além dessa primeira etapa, mais 100 milhões até o fim do ano, e da AstraZeneca Oxford, produzidos na Fiocruz, mais cerca de 320 milhões, além dessas primeiras remessas que chegarão agora.
220 milhões. Então, 220 mais 100 milhões, 320, mais as que chegaram agora, em torno de 340 milhões no total desses 2 laboratórios. Ou seja, chegará uma quantidade pequena agora, mas já é um alento, já é uma esperança, já é extremamente importante. A gente estava querendo que chegasse uma dose de vacina, já estão chegando aí possivelmente 68 mais 23 mil, e gradativamente todos os meses teremos vacinas para vacinar os demais grupos. Começa com os grupos prioritários, profissionais de saúde, pessoas acima de 75 anos, depois entre 60 e 75 que estejam institucionalizadas, em asilos, em instituições psiquiátricas, e gradativamente vai se vacinando toda a população. Secretário, são 2 laboratórios diferentes, né? Quem toma de um não pode tomar de outro, a segunda dose? Não, Tem que ser, as 2 doses têm que ser do mesmo laboratório? então, vou repetir, quem toma uma dose de um laboratório tem que repetir a segunda dose do mesmo laboratório. São vacinas feitas de formas diferentes. A vacina da Sinovac, que vai ser feita no Butantan, ela é uma vacina feita com vírus inativado, é um pedacinho do vírus ou o vírus morto, mata-se o vírus, coloca na vacina, quando aplica a vacina no cidadão, aquele pedacinho de vírus que estava ali começa a produzir imunidade. O organismo reconhece aquilo como um corpo estranho e começa a produzir uma imunidade através de células e de anticorpos contra aquele vírus, que é o coronavírus no caso. A outra vacina, que é a vacina da AstraZeneca, Oxford, que será feita na Fiocruz, ela usa parte do código genético do vírus corona dentro de um outro vírus que já é conhecido nosso, o adenovírus, um vírus que muita gente que já teve, causa resfriado, esse vírus modificado no laboratório, e esse composto é aplicado, e isso vai gerar a imunidade contra o coronavírus. Então são vacinas feitas de formas diferentes, com a mesma função de produzir imunidade ativa. Imunidade ativa é aquela na qual o organismo é que cria a defesa. Eu tenho um estímulo, que é a vacina, mas quem vai produzir a defesa é o organismo. Então ambas causam imunidade ativa, porque são vacinas. Se fosse soro, era imunidade passiva, mas são de laboratórios diferentes e, portanto, quando eu tomar de um laboratório a primeira dose, terei que tomar a segunda dose do mesmo laboratório. Em relação à vacinação dos indígenas, né? Nessa primeira fase vai ter a vacinação para indígenas que não moram, na verdade, vai estar disponível, mas não para os indígenas que não moram em contexto urbano. Como deve funcionar a vacinação dos demais? Essa primeira etapa, gente, nós vamos vacinar profissionais de saúde. Sobrando, a gente vai para idosos acima de 75 anos, que é o que está no protocolo do Ministério da Saúde. Depois, lá na frente, vai entrar professores, agente penitenciário, quilombolas, indígenas, outras idades, pessoas com comorbidades, mas é depois. Agora nós vamos focar em profissionais de saúde e pessoas acima de 75 anos. Só uma dúvida, como é que vai ser escolhido quem toma qual vacina ou na hora de vacinar vai ser indiferente essa escolha? É indiferente. Algumas doses de vacina serão distribuídas e não dá para escolher tipo de vacina. Eu até vi um meme interessante hoje, que estava rolando nos grupos de WhatsApp, dizendo o seguinte: como eu era feliz antigamente, que eu ia ao posto de saúde, tomava vacina sem saber a eficácia, sem saber onde que ela foi produzida. Óbvio que nós temos que nos preocupar, e a Anvisa está aí para isso. Quem vai se preocupar, quem são cientistas renomados com mestrado, doutorado, pós-doutorado, que estão estudando, estão trabalhando em cima disso para fazer a liberação até o dia 18, como eles prometeram. Então, quando a Anvisa fala assim, tá ok, é uma das agências mais respeitadas do mundo, se ela disser tá ok, pode tomar a vacina que é segura, é eficaz e tem qualidade, quem sou eu para discutir uma determinação, uma autorização, uma regulamentação de um órgão extremamente competente e reconhecido internacionalmente? Secretário, Anderson Cabreiro, da Rema TV. Falando ainda das restrições, das novas restrições, há possibilidade também de ser aplicado multa novamente, como foi aplicado anteriormente em quem for, por exemplo, não usando máscara? Esse negócio não é nepotismo não, hein? Pai, é filho. E existe a possibilidade de haver penalizações sim para quem descumpra o decreto, porque nós precisamos que seja cumprido. É uma questão de saúde pública, é uma necessidade, é uma questão humanitária, é uma questão de amor ao próximo, é uma questão de respeito a cada um de nós cidadãos. Secretário, só em relação aos cilindros, a gente viu, por exemplo, que a CESAL já se antecipou com a compra de seringa, já vem antecipando aí por conta disso. Mesmo o senhor falando sobre o oxigênio ok, existe alguma projeção aí de precaução do Estado por conta disso, já que é o tema central, principalmente lá em Manaus? O Estado tem um contrato com empresas que fornecem oxigênio. Isso já está incluído o transporte, o armazenamento, eles vendem, entregam o oxigênio para a gente paga o oxigênio consumido.
Então isso já está tudo nos nossos contratos. É claro que com essa problemática, com o aumento do número de casos, a gente vem informando as empresas que nossas necessidades têm aumentado, temos mostrado para eles projeções e as empresas têm nos tranquilizado. O Manaus tem algumas particularidades, Manaus tem dificuldade de acesso, a estrada não funciona direito, não tem estrada, é a Transamazônica, é a 319, que é lama, que é atoleiro. Rondônia, chega-se caminhões de asfalto, por exemplo, o oxigênio é produzido no Mato Grosso do Sul, que vem para cá, então tem mais facilidade. Manaus ou chega de avião e é muito pesado, cilindro de oxigênio, por exemplo, se for por cilindro, e Manaus tem essa dificuldade de acesso por estradas. Então, daí a importância de termos a estrada pavimentada para poder facilitar a vida também dos nossos irmãos amazonenses. Secretário, tem algum plano de ação de como vai funcionar a vacinação? Se vai ser nas unidades de saúde, se vai ser, de repente, no DECO, aqui no CPA, como será isso? A priori, essas primeiras doses de vacina, como eu disse, serão para profissionais de saúde. Então, os municípios do interior, e hoje nós tivemos uma reunião com 52 secretários municipais, teremos mais reuniões durante o fim de semana, videoconferência, com 52 secretários municipais, para afinar essa conversa. Mas eles já planejaram onde é que vai ter vacinação para essas primeiras doses. Boa parte dos hospitais, os pronto atendimentos, terão essa vacina para os profissionais de saúde. Então, a priori, serão lugares mais restritos, porque são poucas doses de vacina. Depois, para a população, aí sim, será utilizada uma série de estruturas, inclusive ontem a FEComércio disponibilizou algumas estruturas deles no interior, inclusive com profissionais de saúde, com enfermeiros ali para ajudar na aplicação dessas doses. Então, é uma questão de logística importante que já está mapeada com os secretários municipais de saúde, porque quem executa a vacinação é o município, são as prefeituras, a gente distribui para eles vindo do Ministério da Saúde e eles executam. Mais alguma pergunta? Secretário, você vai pontuar mais alguma coisa? Desculpa. Alguma novidade? Novidade boa para a gente, o PCCR da Saúde foi apresentado pelo Estado, 19 anos de espera dos servidores, os guerreiros servidores da Secretaria de Estado da Saúde, essa gestão do governo preocupada com o funcionário público, preocupada com o nosso servidor da saúde que está ali dando a sua vida no dia a dia, construiu o PCCR através de uma empresa que nós contratamos. O governador Marcos Rocha pediu duas coisas que não parassem durante a pandemia. Ele, olha, eu não quero que pare o projeto do euro, do novo hospital de urgência e emergência de Rondônia, e não quero que pare o PCCR da Saúde. Graças a Deus conseguimos apresentar um projeto que valoriza, que traz respeito, que demonstra respeito, admiração por esses profissionais de saúde. Foi passado para os servidores, apresentado lá na Assembleia Legislativa. Se tiver tudo ok, a gente vai, se eles aceitarem esse processo, esse projeto, a gente manda o projeto de lei para a Assembleia Legislativa, que após ser aprovado já pode começar a valer a partir de 1º de janeiro de 2022. Antes disso não pode, porque tem uma lei, a Lei Federal 173, que proíbe. Mas é uma notícia excelente para o Estado de Rondônia, porque nós estaremos valorizando os nossos servidores e valorizando eles, serão mais felizes, trabalharão mais contentes e, obviamente, atenderão melhor a nossa população do Estado de Rondônia. Secretário, só sobre esse assunto aí. Na última terça-feira eu conversei, agora eu vou recordar o nome dela, mas uma vice-presidente da CREMEL. Ela falou que ainda não tinha recebido ainda o novo projeto, mas que passaria por aprovação. Quanto tempo exatamente eles têm para fazer essa aprovação? E se eles já demonstraram algum feedback se haverá ou não aprovação desse novo projeto? Nos corredores, oficialmente não temos nada, mas por corredores a gente tem ouvido falar muito bem do PCCR. O governador Marcos Rocha caprichou, nós fizemos com muito carinho, com muita dedicação, para ficar bom para os servidores, para realmente satisfazer a categoria. Oficialmente não responderam o prazo que eles têm. Nós temos até 31 de dezembro de 2021 para estar isso aprovado na Assembleia para valer a partir de 1º de janeiro de 2022. Nosso governador em exercício, José Jordão, vai fazer a finalização coletiva. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar todos em nome do nosso governador, Coronel Marcos Rocha, e quero dizer aos senhores que hoje foi um dia difícil. Reclamações, pedidos de ajuda de deputado, ligações do governador do estado do Amazonas, de coronéis, de assessores. E eu peço, em nome de toda a equipe do governo, em nome de todos que estão trabalhando, a compreensão
e a ajuda de todos os senhores, que os senhores é que levam a notícia, que levam o que está acontecendo. Então, nos ajudem, ajude o governador, ajude a equipe do governador. Passe que realmente nós precisamos conscientizar as pessoas de não se aglomerarem, de, às vezes, que nem eu estava conversando, tem uma aglomeração de 100 pessoas, mas está a 2, 3 metros um do outro, mas tem só 2 banheiros para usar. Aí tem um infectado, foi lá no banheiro, usou, o outro foi, passou a mão, esqueceu de lavar a mão, já começa a infectar. Então, eu peço, em nome do governador, Coronel Marcos Rocha, eu hoje, como estou sendo o governador, que vamos pensar nos nossos pais, nas nossas mães, nos nossos idosos. Todo mundo aqui tem pai, tem mãe. Vamos receber esse decreto e apoiar esse decreto, principalmente toda a mídia. Eu peço aos senhores, o decreto vai ser só para 10 dias a maior restrição, não vai ser mais 14. Mas precisamos da conscientização de todos os senhores para passar para os nossos comerciantes, para as pessoas, para que não se aglomerem. E para o uso da máscara, lavar as mãos e tomar os cuidados para nós abaixar o nível de infectados no estado. Só assim nós conseguimos manter e atender as pessoas que venham a ter problemas e ter necessidade de leito de UTI a partir de agora, que já estamos no gargalo. E mais 2, 3 dias aí não tem mais, continuar do jeito que está, vai fechar todas as UTIs. Então, em nome do governador, em nome de toda a equipe do Palácio, em nome da Angevisa, de todos que trabalharam e que estão imbuídos aí, eu peço, vamos ter a consciência de manter o isolamento, manter a distância e manter a asepsia. E o decreto vai ser para 10 dias, em 10 dias nós conseguimos diminuir os infectados e manter o tratamento para todos na nossas redes de hospitais que temos. Mais alguma pergunta, gente? Todo mundo posicionado. Em nome do governo do Estado, agradecemos a presença.